E hoje, dia 1º de maio, é comemorado o Dia do Trabalhador. Feriado, eu sei que muita gente está aí aproveitando a folga para curtir ainda mais no meio de semana, né? E são vários os profissionais na luta diária para dar o melhor no mercado de trabalho. E olha, só no ano passado, em 2023, foram registradas quase 200 admissões só aqui na Paraíba. Esses dados são do Ministério do Trabalho. E aproveitando a data, que tal saber qual o seu direito no ambiente de trabalho? Importante, né? Vamos nessa? É o quadro Seu Direito. Aqui no estúdio, na Casa do Mulher Demais, eu recebo a advogada Isabelle Neves. Bom dia, doutora, seja bem-vinda. Olá, bom dia, Bruna. É um prazer estar aqui com vocês. Para nós também. E você, o que quer saber sobre os principais direitos do trabalhador, né? Um assunto super importante, não somente para hoje, mas reforçando nessa data que celebra o Dia de Todos os Trabalhadores, né? Então a gente vai fazer praticamente aqui, doutor, um dossiê com as perguntas mais comuns, aquelas que são mais frequentes, né? E a gente vai trazendo em tela e também a participação dos nossos telespectadores e internautas, até porque a gente abriu uma caixinha de perguntas lá no nosso Instagram, o @CorreioTV. Assim, a gente vai trazendo essas informações por aqui, tá? Vamos soltar a primeira tela, doutora? Vamos sim. Vamos nessa. Solta aí pra gente a primeira pergunta, já falando, sobre din-din, pagamento. Qual o prazo que o empregador tem para efetuar o pagamento de salário ao empregado? Isso é uma regra geral aí, doutor? É padrão? É uma regra geral. A lei prevê que o empregador ele tem que pagar até o 5º dia útil do mês seguinte ao trabalhado. Entendi. E isso vale para qualquer que seja a profissão, é isso, Qualquer que seja a profissão, desde que seja empregado, né? Certinho. Vamos para a próxima tela? Solta aí pra gente. E o que fazer se o meu salário atrasar? Obviamente que não é o cenário ideal, mas se acontecer, o que é que deve ser feito, doutora? Se o salário atrasar, você primeiro deve conversar com o seu empregador. Ver se aconteceu algum problema, pode ter sido que ele tenha feito o pagamento e não caiu na conta. Entendi. Ver se isso foi recorrente, se não é recorrente. E aí, se de fato ficar tendo atrasos reiterados, você pode procurar seus direitos na justiça. E aí, nesse caso aí, existe um prazo, já que a gente falou aí sobre o 5º dia trabalhado, né? Se passar quanto tempo já deve entrar com uma ação, esse acordo normalmente é o mais indicado, né? Mas passarem muitos dias, até que prazo a pessoa deve esperar? Assim, se for uma coisa excepcional, num mês específico acontecer um atraso e dependendo do tempo que você trabalha, eu não acho que vale a pena procurar a justiça por isso. Mas se ficar frequente, esses atrasos ficarem frequentes, aí você pode analisar se é o caso, se acontecer alguma coisa excepcional na empresa, sim, mas que já dá ensejo, sim. 3 meses de salários atrasados com frequência, é possível já procurar a justiça. Muito bem. Vamos para a próxima tela. Mais uma dúvida comum. O assunto de hoje aqui no quadro Seu Direito é o direito do trabalhador, o direito trabalhista, né? Na tela, no máximo, quantas horas por dia eu posso trabalhar? Tem isso também, doutora? Tem isso também. A Constituição Federal, ela prevê que o trabalho pode ser executado até 8 horas diárias e 44 horas semanais. Isso é a regra geral. Então, esse é o máximo, é o limite ali, né? O ordinário, né? Então, estabelece que você trabalha 8 horas diárias e 44 horas semanais. Lógico que tem profissões que existem jornadas variadas. Médicos, enfermeiros, pessoal da área de saúde, jornalistas, sim, né? Então, tem, às vezes, a previsão em convenção coletiva de jornadas diferenciadas. Mas a regra geral, como eu digo, é 8 horas diárias e 44 horas semanais. Havendo necessidade, pode haver a prorrogação dessa jornada. Certo. E aí, o empregado fará horas extras e é remunerado por isso, ou há uma compensação com folgas. Então, mas a regra geral é de 8 horas diárias e 44 horas semanais. Essa jornada, ela já é acordada no momento ali da contratação ou em algum documento? Como é que isso fica, de fato, ali, resguardado, né, doutora? No momento da contratação, o empregador deve dizer quantas horas ele precisa. E se o empregado aceitar, ele vai ser contratado com aquela carga horária. Sim. E aí vai fazer parte do seu contrato. Embora a máxima ordinária que eu disse é de 8 horas, pode ser que a sua empresa lhe contrate para trabalhar 6 horas. Entendi. Que pode ser um tempo menor Sim, também, né?
Mais uma tela aí pra gente ver, mais uma pergunta. Olha só, agora falando sobre trabalho noturno, tá? Qual é o adicional devido para o empregado que trabalha à noite? Deixando aí especificado entre 10 da noite e 5 da manhã. Esse profissional ganha a mais, é isso, doutora? Ganha sim. A Constituição também estabelece um adicional mínimo de 20% da hora diurna. Lógico que, através de negociação coletiva, pode ser valores maiores, mas a regra geral é de adicional de 20% para quem trabalha no turno da noite. Entendi. Então, a mesma profissão, né? A mesma função de uma pessoa que trabalha pela manhã a que trabalha à noite, desempenhando o mesmo papel, 20% a mais. A mais. Certinho, entendido. Vamos para a próxima tela, vamos lá. Entre um dia e outro de trabalho, eu tenho direito a quanto tempo de descanso? Isso é importante demais, né, doutora? Às vezes a gente troca ali o horário de trabalho, por exemplo, precisa trabalhar eventualmente à tarde, no outro dia de manhã já precisa trabalhar novamente, mas tem que ter um intervalo de regra aí também, sim, né? tem que ter um intervalo mínimo de 11 horas. Chama-se intervalo interjornada, entre jornadas. Esse intervalo deve ser respeitado também. Se por acaso a empresa precisar desse funcionário antes, ela pode ter alguma penalidade aí? Se não pagar. Ou se não houver compensação de outra forma. Entendi. E se isso se tornar recorrente. Se for uma coisa excepcional, não necessidade, pode acontecer. Mas se isso virar habitual, frequente e o empregado não for remunerado e constatado através de fiscalização, pode sim ter alguma autuação pelo Ministério do Trabalho e Emprego. E isso tudo ali registrado com ponto eletrônico hoje em dia, né? Muitas vezes, ou até aquele ponto escrito, né? Manual. Isso vai dar esse respaldo até para o próprio funcionário, né? Até saber essa jornada bem direitinho, né, doutora? Algumas empresas não têm a obrigação de registrar a jornada. Empresas com até 20 empregados não têm essa obrigação. Certo. Então, o ônus da prova da jornada que ultrapassa é do empregado nesse caso, porque não tem a obrigação. Mas que se a empresa for organizada e quiser ter esse registro, facilita a vida de todo mundo. Sem dúvida. Mas não há essa obrigação do registro, tá certo? Muito bem, vamos para a próxima tela, vamos lá. A empresa é obrigada a dar intervalo de almoço para os seus empregados? Quando a jornada é de 8 horas, como você bem falou, né, doutora? Precisa necessariamente, obrigatoriamente ter intervalo? Sim, é obrigatório sim o intervalo intrajornada. O outro é interjornada, esse é o intrajornada. Inter, que é entre uma jornada e outra, e intra... É dentro da jornada. Da mesma jornada. Então, a partir de 6 horas de trabalho, tem que dar um intervalo mínimo de 15 minutos. A partir de jornada superior a essa, vai dar um intervalo mínimo de 1 hora. Se não houver esse gozo, essa concessão desse intervalo, também tem direito ao pagamento, a conversão disso em uma indenização, que é o pagamento por essa hora. Pode acontecer também, até o próprio funcionário dizer, não, eu prefiro não fazer minhas horas corridas, e aí você me paga, é assim que funciona? O ideal é que conceda a folga. Sim. O intervalo, no caso. Mas se não puder naquele dia, por exemplo, o pessoal da área de saúde tem uma cirurgia, a cirurgia se protela, né? Não tem como a pessoa gozar o intervalo, usufruir dele. Sim. Então se paga. Mas o ideal é que conceda para que o empregado tenha tempo de descansar, de fazer a refeição, a depender da jornada. Vamos dar uma pausa aqui nas nossas telas para abrir espaço também para os nossos internautas, né? Que conversaram conosco, mandaram pergunta para a gente através do nosso @CorreioTV. Tem caixinha de perguntas por lá. E a nossa telespectadora, doutora, perguntou se a artrose pode dar direito à aposentadoria. Entra aí nessas dúvidas e também no universo do direito do trabalhador, né? Como é que fica essa situação? Precisa ter uma avaliação médica, né? O INSS vai avaliar se aquele problema de saúde, no caso a artrose, vai ensejar uma incapacidade. Se a incapacidade houver, se houver essa incapacidade, e a depender do grau de incapacidade, pode sim ensejar o direito à aposentadoria por invalidez. Mas para ter aposentadoria por invalidez, você tem que ser empregado, você tem que estar registrado, tem que ter o tempo de contribuição. Entendi. Um detalhe que a gente precisa reforçar aqui, que a gente está trazendo todos esses direitos com relação a trabalhadores registrados, né, doutora, por carteira assinada. Se essa pessoa, esse trabalhador, não tem esse registro, esses direitos ainda estão valendo? Se você for contribuinte individual, eu sou um profissional liberal, eu não trabalho para ninguém.
né? Eu mesma trabalho. Se eu for contribuinte individual, eu também posso me aposentar, posso ter gozo de licença maternidade, pode ter várias coisas, mas para isso eu tenho que contribuir. Senão o benefício não vai ter, porque o benefício é contributivo, ele não é assistencial. Entendi. Importante, né? A gente vai continuar falando sobre esse assunto no próximo bloco. Direito trabalhista, as principais dúvidas envolvendo esse universo. Daqui a pouquinho a gente retoma aqui, então, tá, doutora? Tá bem. É um universo vasto, né? Com muitas perguntas. A gente vai tentar abranger o máximo possível. Já já eu volto, tá certo? Bem.